Prezados alunos, aqui é a professora Flávia Bastos. Nós vamos iniciar agora uma sequência de vídeos, de videoaulas, para abordar conceitos de representação gráfica, mais especificamente de representação gráfica, já adentrando no módulo 2 da disciplina. E nesta aula, especificamente, eu vou falar sobre projeção de um ponto. Para que serve esse assunto, né? Imagine primeiro um objeto que pode ser representado através de um ponto material. O que é um ponto material? É aquele objeto, né, que para o estudo do... Você está estudando um problema, um fenômeno, por exemplo, e naquele estudo, para aquele estudo, né, as dimensões e a forma do objeto podem ser desprezadas, tá? Você não está muito preocupado com isso, não faz diferença, né? Por exemplo, você está estudando a trajetória de um corpo e aí você representa essa trajetória somente por um ponto de referência, né? Então, esse é um conceito associado ao ponto material. Então, você representa como se fosse uma bolinha de tênis, né, viajando no espaço. E aí, você deseja, no seu projeto, né, o próprio nome já diz, você quer fazer uma projeção, você quer representar no plano. Imagina o plano, o seu papel, né? Por isso que a gente chama assim, representação gráfica, porque no final das contas você quer colocar a informação no papel, num gráfico. Então, imagine que você tem um corpo, então vou repetir, um corpo de dimensões desprezíveis, né? A área dele não importa, o volume dele não importa, então é como se você estivesse reduzindo esse corpo a um único ponto, uma bolinha de tênis aqui, né? E você quer informar, quer representar esse ponto graficamente, num papel. Ora, como que eu faço isso? Uma ideia, uma forma de você fazer isso é representar através da sua projeção. Vamos imaginar a sombra desse ponto, né? Então, imagina que você vem aqui com uma lanterna, tá? Olha essa linha tracejada aqui. Imagina que você está aqui no mundo real, tá? Esse ponto, que é o objeto, ele é real, ele existe, tá? Então, essa bolinha cinza aqui é o que ela é de verdade, tá? Imagina que ela está aqui de verdade. E você está aqui, olhando para ela, de verdade. Aí, imagina que você pega uma lanterninha e ilumina esse ponto. Então, essa linha aqui, ó, tracejada, vai representar um raio de luz, né, iluminando ela. Então, imagine esse raio gerando o quê? Uma sombra, né? Vai gerar uma projeção num anteparo, e esse anteparo é plano. E aí você vai imaginar esse anteparo como uma folha de papel, né, para os fins, para a finalidade da disciplina, a gente vai imaginar sempre, no final das contas, o papel. Ou, né, pode até não ser o papel, mas pode ser o quê? A tela, o dispositivo, um dispositivo de vídeo, mas uma representação plana, bidimensional, né? A gente quer transformar aquele modelo 3D, o objetivo é eu pegar um modelo geométrico 3D que vocês já brincaram aí, já experimentaram, já sabem desenhar modelo 3D, mas no final das contas a gente quer projetar isso num plano, porque a gente ainda precisa, muitas vezes, descrever informações no plano, na representação bidimensional. Então, a gente vai imaginar, para ser bem simples e práticos, esse plano aqui, por enquanto, como uma folha de papel, tá? Vai ficar mais simples de vocês entenderem assim. Então, vamos lá, de novo. Está aqui meu objeto real, eu pego uma linha projetante,
que se você tiver precisando pensar em termos práticos, você pode imaginar que você está iluminando ele com uma lanterna. Essa linha projetante vai gerar o quê? Uma sombra ou uma projeção plana do seu objeto lá no plano, que é a sua folha de papel. Muito bem, obtivemos assim uma representação gráfica daquilo que era real, né? Que era um ponto material, um objeto real no espaço. E eis o primeiro conceito aí do que é projeção de um ponto, né? Só que nós temos um probleminha, né? Nós temos um probleminha, um pequeno problema para resolver. É que, dependendo do modo como você inclina a sua lanterna, né? O modo como você tenta iluminar o ponto, né? Já que a gente está fazendo essa relação entre projeção plana e sombra, né? Dependendo do modo como você inclina a sua lanterna, você pode gerar para o mesmo ponto o quê? Várias sombras. Então, você pode gerar para o mesmo ponto várias projeções, várias representações. E isso para a gente não é legal, porque a gente precisa ser técnico, a gente precisa ser preciso, específico. Então, esse método, né, simplesmente de criar uma linha, uma projetante entre o objeto e o plano, pode gerar dúvida, pode gerar múltiplas interpretações daquilo que a gente precisa, né? E aí, para resolver esse problema, né, a gente precisa adotar uma forma um pouco mais específica de representação gráfica. Como é que resolve esse problema? Para que você seja um pouco mais específico. Quer dizer, esse meu único objeto aqui, eu tenho uma única representação dele nesse plano, tá? Para não acontecer isso aqui. Olha, dependendo da forma como eu inclino, ele tem várias representações. O que você vai fazer é que você vai escolher uma forma de projeção, uma forma de inclinar essa lanterna para iluminar ele, tá? Nessa nossa analogia com lanterna, é como se eu dissesse assim, olha, você vai iluminar o seu objeto, mas você vai iluminar ele de uma forma só. Ou seja, você vai projetar, você vai iluminar ele de modo que a sua projetante seja perpendicular ao plano de projeção. Ao plano de projeção. Então, aqui, olha o que eu fiz. Eu já estou representando dois planos, vejam bem. O primeiro plano é aquele plano onde eu desejo representar graficamente o meu objeto, né? E um segundo plano que é perpendicular, tá? Então, tem um grau, tem um ângulo aqui, ó, de perpendicularidade entre esses dois planos. Tá? Então, aqui tem 90 graus entre esses dois planos. Com isso, o que eu estou fazendo? Com isso, eu estou forçando que essa linha tracejada aqui agora, projetante, que em analogia representa o modo como eu estou iluminando esse corpo, esse objeto, né, o meu ponto, ele tem que ser também, então, olha, perpendicular ao plano onde eu vou obter a projeção plana dele, tá? Muito bem. Aí eu eliminei aquelas múltiplas projeções. Olha o que aconteceu. Se eu mantenho esse objeto aqui e chamo o primeiro aluno, né? Chamo o primeiro aluno. João, vem cá, João. Por favor, ilumina esse corpo aqui para mim. Cadê a sombra dele? Tá lá. Né? Se eu falo assim, olha, ilumina esse corpo. Mas tem que ser assim, a técnica é que você vai iluminar ele de maneira perpendicular ao plano.
Onde que vai cair a sombra dele? Vai cair aqui. Muito bem. Aí eu vou e chamo uma aluna. Maria, vem cá, Maria. Ilumina agora esse objeto. Troca aqui, ó. Toma aqui a lanterna você, Maria. Ilumina esse objeto, mas esse objeto tem que ser perpendicular ao plano. Onde que vai cair a sombra? No mesmo lugar. Então, a gente está fazendo com que a técnica se torne mais específica para o ponto. Eu já estou evitando esse primeiro problema aqui, né? E aí, não é sombra que a gente quer, na verdade, é representação gráfica. O que significa que se eu tenho esse objeto e peço para alguém, eu proponho um plano de projeção, uma folha de papel, e falo, olha, nessa folha de papel, posicionada nessa posição, de acordo com esse sistema de referência, eu quero que você represente esse objeto. E chamo, de novo, um aluno. Pedro, vem cá. Desenha aqui para mim, Pedro. Onde que ele vai desenhar a projeção desse objeto? Aqui. E eu vou lá e chamo uma aluna. Ana, vem cá, Ana. Desenha para mim. Ela também tem que desenhar da mesma forma. Vocês entendem a analogia? Se eu fosse fazer iluminar para obter uma sombra, ia ser a mesma sombra. Assim como se eu for desenhar a representação gráfica, a projeção deste objeto, que é um ponto, por enquanto a gente está falando da projeção de ponto, também duas pessoas têm que chegar na mesma projeção. Então, espero que até aqui vocês estejam concordando com a técnica, tá? Então, lembrando, agora a gente já está definindo a técnica. Você vai tomar seu objeto material, seu ponto material real, que é ponto. Por enquanto, é esse corpo que é representado só por um ponto. Qual é a técnica? Você tem um plano de projeção, você quer projetar ele nesse anteparo, então você vai tomar uma linha projetante, o quê? Perpendicular ao plano. Legal, ok, tudo certo. Tudo certo, mais ou menos, né? Isso já resolveu um primeiro problema. Mas nós temos ainda um outro problema para resolver, que é qual? O outro problema é o seguinte, é que nessa mesma linha aqui, olha, nessa mesma linha da projetante, tá? Essa linha aqui se chama projetante. Nessa mesma linha, se houver outros objetos, esses outros objetos vão ter a mesma projeção. Concordam? Eu vou representar aqui para vocês. Olha lá. Se eu tiver nessa mesma linha outros pontos, todo mundo, né? Volta com a lanterna aqui. Volta com a lanterna, sai iluminando um de cada vez aqui. Cada um deles vai ter o quê? A mesma projeção. E isso também é um problema. Isso também é um problema. Se eu estou estudando um fenômeno, e aí eu tenho vários pontos, por exemplo, eu tenho que estudar a trajetória de vários pontos no meu problema. E para representá-los, eles se confundem no meu projeto, né? Eu tenho 4 pontos diferentes e eu tenho uma única representação aqui para eles. Isso também gera dificuldade de interpretação. Então, eu tenho também que resolver esse problema. Ou seja, uma única representação gráfica, uma única representação, uma única projeção no plano não está sendo suficiente para identificar cada um desses objetos, cada um desses pontos. Então, ela é insuficiente. Como que eu resolvo esse outro problema, né? O primeiro problema que eu tinha era de ter várias projeções para um mesmo ponto.
gerando múltiplas interpretações. Então, eu resolvi isso adotando uma estratégia, que é a minha projeção, a minha projetante deve ser perpendicular ao plano. Ok. Agora, eu tenho um outro problema. Uma única projeção não é suficiente para representar cada uma desses diferentes pontos, né? Ponto A, ponto B, ponto C, todos estão recaindo numa mesma projeção. Então, eu vou resolver este outro problema, né? Não é novo, porque todos eles nascem no mesmo instante. Então, este outro problema, adotando uma segunda projeção. Uma segunda projeção. Olha, eis aqui um anteparo, né? Um primeiro anteparo, onde eu gerei uma sombra. Agora, eu vou criar, né? Posicionar aqui. Imagine que o nosso primeiro anteparo era vertical. Era um plano vertical. Agora, eu vou criar um segundo anteparo com um plano horizontal. E aí, eu vou vir com a mesma lanterninha, só que agora eu vou vir de cima para baixo, né? Agora, eu vou iluminar o meu corpo, né? Eu vou vir aqui em cima e vou iluminar ele para baixo, gerando sombra no plano horizontal que está aqui embaixo. E eu tenho, neste instante, um par de projeções. Observem os outros pontos, né? Eu falei que eu tinha o objeto A, B, C, D. Todos eles com a mesma sombra no meu plano vertical. Todos eles com a mesma sombra, com a mesma projeção plana vertical. Mas agora, eles não têm o mesmo par de projeções. Porque se eu projetar, se eu fizer a mesma coisa aqui, eu fiz, né? Peguei o A e projetei no plano horizontal. Se eu projetar o ponto B no plano horizontal, ele vai ter um outro par. Ele tem um novo par. Então, cada um deles passa a ter o seu par de projeções. E aí eu consigo, desta forma, ser específica quanto aos pontos, né? Eu individualizei a representação via projeções, né? Eu estou representando meus pontos por suas projeções. Eu estou representando meus pontos por suas sombras, vamos dizer assim, por enquanto, né? Então, eu estou individualizando cada um desses pontos aqui. Nenhum deles terá o mesmo par de projeções. E aí eu elimino o problema da multiplicidade de interpretações, né? Da dúvida, da falta de especificidade. Eu passo a ser específica, eu passo a ser precisa, como devo ser em um projeto de engenharia, tá? E aí eu preciso, para diferenciar uma projeção da outra, eu preciso adotar nomes aqui. Então, eu vou dar um nome para essa cota, tá? Eu vou chamar já de cota aqui, para vocês já irem se acostumando. Cotas são essas distâncias do ponto aos planos, tá? Então, cotas são essas distâncias que o meu ponto real, meu ponto material, tem em relação aos planos de projeção. Então, a distância dele a esse primeiro plano de projeção vertical se chama afastamento, né? E ambas a gente pode chamar de cota, mas especificamente cota, né, com esse nome cota, é a distância dele ao plano horizontal. Seria essa altura aqui. Então, a altura é o que realmente a gente deve chamar de cota, e essa distância é o que a gente chama de afastamento. Tudo bem? Eu gostaria de dizer que já não temos mais nenhum problema, já que o ponto A está diferente do ponto B, está diferente do ponto C e está diferente do ponto D.
Estamos chegando lá, meus amigos. Estamos chegando lá. Mas nós ainda temos algumas questões a tratar, né? Porque o mundo, o espaço, ele é tridimensional, né? O espaço é tridimensional. E do jeito que eu coloquei aqui, com um par de planos, né? Com um par de planos, na verdade, eu estou tentando subdividir o meu espaço. Porque o que acontece? Eu tomei como exemplo aqui um conjunto de pontos que estão na frente desse plano vertical e acima deste plano horizontal. Mas a verdade é que eu posso ter pontos, olha, a minha projetante, né, as minhas projetantes, olha que essa linha tracejada, ela é infinita. Ela atravessou meu plano. Então, eu posso ter situações em que o ponto material se encontra lá atrás, né? Nessa mesma projetante aqui, eu posso ter pontos materiais que estão atrás do meu plano vertical. Assim como a minha linha, assim como a minha projetante, essa outra linha aqui, ó, essa minha projetante, que gerou a segunda sombra aqui sobre o plano horizontal, também é infinita. O que quer dizer que eu posso ter pontos materiais abaixo do plano horizontal. Então, eu tenho também a necessidade, né, de cuidar dessa representação em relação ao espaço como um todo, ok? Eu tenho que lembrar que eu estou, a partir do momento em que eu estou representando os pontos através de um sistema de referências, que é o que eu crio a partir do posicionamento desses dois planos, eu tenho que lembrar que eu estou subdividindo o espaço, que é 3D, em 4 sub-regiões, tá? E aí, por isso, a gente precisa dar, digamos assim, os endereços corretos. E aí surge essa nova nomenclatura aqui. Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. Querendo representar, então, o primeiro e o segundo diedro são aquelas regiões no espaço que estão acima do plano horizontal de representação gráfica, porém, o primeiro acima, à frente do vertical e o segundo atrás. Enquanto que o terceiro e o quarto estão abaixo do plano horizontal, sendo o terceiro atrás do plano vertical e o quarto à frente do plano vertical. Isso tudo vai gerar um sistema de sinais, tá? Os que estão acima do plano horizontal me darão cotas positivas, os que estão abaixo me darão cotas negativas, os que estão à frente do plano vertical, à frente do plano vertical me darão afastamentos positivos e os que estão atrás do plano vertical me darão afastamentos negativos. E aí, numa espécie de exercício, né? Isso tudo a gente não aprende assim num minutinho, não, tá? Não é numa aula que a gente se acostuma. Isso exige o exercício, tá? Mas não é tão difícil. Olha o que acontece. A ideia é o seguinte. Olha o que eu fiz agora aqui para vocês. Através dos meus 2 planos de representação, vertical e horizontal, eu já representei aqui as projeções. Eu já retirei para vocês o objeto real, né? Eu suprimi aqui no meu desenho, na minha tela, o objeto real. Lembra da bolinha de tênis, aquelas bolinhas lá? Eu suprimi. Não tem mais. O que eu quero que você imagine é que ele existe. Ele existe no espaço, né? Se eu estou representando ele aqui pelo par de projeções,
sem muito exercício ainda, eu tenho plena certeza de que você é capaz de identificar em que região do espaço esse ponto se encontra, né? Em que região do espaço esse ponto se encontra? O ponto material que eu suprimi da tela, mas que está representado aqui, ó, por esse par de projeções. Você consegue imaginar se ele está acima do plano horizontal ou abaixo? E se ele está à frente do plano vertical ou atrás? Faça esse exercício. Imagine em qual diedro esse ponto está. E aí você vai recompor na sua mente, né, fazendo um exercício de abstração, você vai recompor a posição desse ponto. Por quê, meus amigos? Porque o exercício, a tarefa da representação gráfica, né, a nossa disciplina ela tem esse nome comprido, modelagem geométrica e representação gráfica. Eu quero que vocês entendam desde já que nós temos uma via de mão dupla. Nós temos uma via de mão dupla na medida em que vocês aprendem a modelar 3D, mas depois de ter um modelo 3D, eu posso pedir para que vocês representem ele ou parte dele graficamente num plano. E aí a gente desce um degrau. Então, a partir de um modelo 3D, eu preciso que você gere representações planas. Então, a partir de um objeto no espaço tridimensional, você gera a representação plana. E tem o outro sentido. A partir das representações planas, você gera um modelo 3D. Faremos muitos exercícios. E a ideia é que você tenha habilidade e competência para fazer as coisas nos dois sentidos, tá? Subindo ou descendo esse degrau. E aí a gente começou aqui de uma maneira simples, né, com um ponto. E depois a gente vai fazer para planos e para volumes. Para finalizar essa aula, pode ser que alguém esteja perguntando, poxa, mas ela falou que quer colocar isso tudo no papel. E no final das contas ela ainda está com uma coisa tridimensional. Ainda é tridimensional, né? Um plano vertical e um plano horizontal, eles ainda são tridimensionais. Como é que isso vira, de fato, um desenho num papel? Como é que isso vira um desenho no papel, meus amigos? Fazendo o rebatimento, a rotação desse plano vertical. Quando eu deito, imagina aqui, se isso fosse de verdade, e eu digo para vocês que na minha época, quando eu era estudante, assim como vocês, quando eu era estudante universitária, a gente aprendia isso numa sala de aula em que a gente tinha lá na sala de aula mesmo, isso construído em madeirite, né? Em compensado. Tinha mesmo uma placa de compensado vertical e uma placa de compensado horizontal. E o professor ia desenhando a giz nessas placas, né? E aí você vai imaginar isso, uma placa de madeira, né? Uma placa de compensado vertical e uma placa de compensado horizontal. E você vai imaginar um sistema de dobradiças aqui na placa horizontal, permitindo que ela gire e ela vai deitar em cima do plano horizontal, tá? Quando ela deitar em cima do plano horizontal, de fato, você passa a ter um único plano. De fato, você passa a ter um único plano. E aí, se isso tudo fosse papel, de fato, você tem uma folha de papel, né? Claro que isso tudo foi uma abstração. Hoje em dia, a gente faz isso tudo no computador, né? Mas olha lá, de fato, no final, o que a gente tem é uma representação gráfica, plana, bidimensional. Se eu quiser dar um print aqui,
e mandar para a impressora. Ali sai no papel. De acordo? Espero que vocês tenham compreendido. Anotem suas dúvidas, né? Façam suas questões para que eu possa tirar suas dúvidas. E até a próxima aula. Até o próximo vídeo, onde daremos prosseguimento a essa história de projeções planas. Um abraço.